Olá! O Brasil possui realmente números impressionantes com relação à frota de helicópteros que opera hoje no país. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem mais helicópteros em operação do que a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E parte dessa frota hoje tem as suas atividades destinadas às operações offshore. Operações offshore que transportam equipes do continente para as plataformas de petróleo. E é sobre esse assunto hoje que vamos conversar aqui no nosso canal com a nossa entrevistada especial. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Next Point. O meu nome é Celso Figueiredo e é um grande prazer tê-los aqui conosco hoje. Antes de iniciarmos a nossa entrevista com a nossa convidada especial, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, a Dref Studios, criadora de conteúdos. Obrigado pelo suporte técnico e de produção do nosso canal. Visitem a Dref no Instagram, vocês vão se surpreender com a qualidade das produções. E também a DF Criações, entre várias atividades artísticas, responsável pelo nosso visual. Visitem também o Instagram da DF Criações no Instagram. Várias produções com uma qualidade fantástica. Obrigado a vocês dois pelo apoio inicial aqui do canal. A nossa entrevistada de hoje, uma comandante de helicópteros que opera nas plataformas petrolíferas no litoral brasileiro e também no continente. Ela vai nos contar como funciona essa operação, os detalhes de uma operação offshore. E também vai falar um pouco da formação de um piloto de helicóptero no Brasil. Então esse percurso vai ser contado pela nossa convidada, comandante Júlia Pimenta. Seja bem-vinda, comandante, ao canal Next Point. É um prazer tê-la aqui conosco. Bom, comandante Júlia Pimenta, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso canal Next Point. Seja bem-vinda. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Muito feliz com esse convite. Legal. Bom, o assunto vai ser bem vasto, é um assunto bem interessante. A operação de helicópteros offshore no Brasil. Mas antes de tudo, a gente, para sintonizar um pouco aqui a entrevista, a gente havia conversado inicialmente, que é uma entrevista bem descontraída, a gente fica bem à vontade, que é para nós podermos tirar a essência da conversa. Então a gente consegue ir com mais profundidade no assunto se a gente ficar mais descontraído. Eu queria saber um pouco, antes, para a gente contextualizar a entrevista, falar um pouco de você, do início da sua carreira. Mas antes disso, fala um pouco da sua atividade atual. O que você faz hoje como comandante? Então, hoje eu sou comandante de uma empresa offshore. A gente presta serviço para algumas companhias como Petrobras, Shell, Exxon, Total. E a gente faz o transporte de passageiros, aeromédico, para as unidades marítimas. Eu hoje, atualmente, sou comandante do AW139, é uma aeronave de médio porte da empresa, e a gente faz esse serviço. Ok. Nessa sua carreira de piloto de helicóptero, qual foi a motivação? Como é que você começou? Por que você decidiu ser piloto de helicóptero? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que iniciar a carreira de piloto de helicóptero? Eu digo que a aviação é uma cachaça, né? Mas eu não tinha muito... Eu tinha contato, porque meu pai é mecânico de helicóptero, mas eu não era fascinada. Eu gostava mesmo, era de kart. Eu amava pilotar kart e eu falava pro meu pai, não, me patrocina aí. E ele falava, Júlia, não tem condições. É um esporte muito caro, você tem que ter família. É muito difícil você seguir essa carreira. E aí, ele tirou um brinquedo e me deu um outro brinquedo. Ele falou, vem aqui no aeroporto. E eu fui lá e fiz um voo e aí eu me apaixonei. Pilotar é uma coisa incrível. E aí depois que eu pilotei pela primeira vez, eu falei, é isso que eu quero para minha vida inteira. E aí hoje eu tô aqui. Esse primeiro voo, você tinha quantos anos? Eu tinha 16. 16 anos. Eu fui lá e fiz um voo com o instrutor para ver se era isso mesmo que me interessava, né? E quando eu fiz, a partir daquele dia eu falei, não, agora é isso que eu quero. E aí eu mudei minha vida e falei, não,
Quando tiver 18, eu começo o curso. E aí eu comecei. Ah, legal. Comandante, se você permitir, vou te chamar de Júlia, tá? Pra gente ficar mais à vontade aqui. Claro, por Ok. favor. Ah, e a partir dos 16 anos, como você iniciou, a partir de quando você iniciou a tua formação mesmo técnica de piloto de helicóptero? Aeroclube, essas coisas Essa todas. só é permitido a partir dos 18 anos. Então, eu fiz 18 anos, na semana seguinte eu já estava na escolinha fazendo curso teórico. E qual foi o primeiro equipamento que você voou? Normalmente o pessoal voa no Robinson no 44, no 22 ou 44. Em qual você fez? Eu comecei no Robson 22, fiz todo o treinamento, por ser uma aeronave menor e mais barata, ela é utilizada para realizar geralmente o treinamento, que já é um treinamento muito caro, então quanto aeronaves maiores, o treinamento fica mais caro ainda. Então, a gente geralmente realiza no Robson 22. Hoje você voa o AW139, o Agusta. Fala um pouco dessa aeronave pra gente de novo, só com um pouco mais de detalhes, pra gente poder Claro, entender como é que funciona essa operação na offshore com o AW. claro. O AW139 é uma aeronave super moderna, com 2 motores. Ela tem configuração para carregar até 15 passageiros. A gente usa na versão de 12. Ela é uma aeronave super moderna, com sistemas que a gente pode comparar do AVMS de um Boeing, sistemas de navegação muito seguros. A aeronave é muito potente. Eu digo que, sim, mal comparando, é como o 22 fosse o Fusca e o 139 fosse uma Ferrari. E é ótima para operação, é segura, é tecnológica. E qual a velocidade indicada dela no quando você se desloca? Vocês chamam de plataforma petrolífera de unidade, é isso? Isso, unidade Tá, marítima, unidade. que pode ser um navio, uma plataforma fixa, uma sonda, Tá, então, esses são qualquer. chamados unidades. Ok. Sim, a gente chama de unidade marítima. No deslocamento da base até as unidades, qual é a velocidade média indicada que vocês aplicam? Geralmente a gente vai com a velocidade de 140 nós de Tá. indicada. E qual E aí, oh, desculpa. Não. pode continuar. Qual a plataforma mais distante que vocês operam? Aqui no pré-sal, né, que é na área ali entre o Rio de Janeiro e Cabo Frio, mais ou menos, falando para as pessoas mais leigas entenderem, é a área mais distante onde tem as unidades mais distantes. A FPSO Cidade de São Paulo, se eu não me engano, é a mais distante. Ela é um navio, só que ele fica naquele ponto fixo ali, ele não se move até ele acabar a operação dele ali, e ele é basicamente 175 milhas de distância da costa, comparando do aeroporto de Jacarepaguá, né, na Barra da Tijuca, até a unidade dá mais ou menos 175 milhas. A sua base é Jacarepaguá. A gente, cada mês está em uma, a nossa empresa tem bases pelo Brasil inteiro, tem na Barra da Tijuca, em Maricá, Campos, Farol de São Tomé, Macaé, agora tem algumas bases no Nordeste também, no Norte, então cada quinzena, cada mês a gente está em uma base diferente. Legal. Antes da gente detalhar um pouco mais a operação offshore, vamos falar um pouco da sua formação de piloto. Na parte de depois que você obtém as licenças, né, o piloto privado, piloto comercial, como é que você começa a fazer voo? Porque diferentemente, ou melhor, no avião também funciona assim, né? Você não tem como pagar horas extras de voo. Você faz o seu curso e depois você tem que fazer mais horas de voo até você conseguir o seu emprego e comprovar que você tem aquelas horas. Como é que funciona também no helicóptero essa operação de fazer horas extras? Você vai para o aeroporto, você pede... Como é que funciona isso aí no helicóptero também? Eu digo que essa parte é mais difícil. Geralmente a gente fala, não, o mais difícil é pagar as 100 horas de voo, porque são muito caras. Mas eu digo que depois que você paga, você
fica naquele limbo ali, que você tem 100 horas e você não tem a experiência necessária para entrar num executivo ou num offshore, que você tem algumas marcas a atingir, e você também não tem oportunidade, não tem mais dinheiro para pagar mais horas. Então, eu acho que essa fase é uma das mais difíceis, que você precisa realmente de uma ajuda. Eu tive alguns padrinhos na aviação que fizeram total diferença na minha carreira. Nessas horas, quando você termina ali as 100 horas de voo, você vai procurar pessoas para te darem o duplo, que a gente chama, né? Que você vai voando com um outro piloto que é experiente, que conhece a máquina, e ele vai te instruindo. Muitas vezes esses duplos são apenas uma pernada de ida, por exemplo, o piloto vai para Angra buscar o patrão. E aí ele fala, ó, eu consigo te levar para Angra, eu não consigo te trazer de Angra. Então você vai lá, entra na aeronave, vai voando até Angra, pousa lá e aí pega um ônibus e regressa. Até você conseguir ter uma experiência, conseguir uma máquina para voar, conseguir um emprego, conseguir uma oportunidade. Nessas oportunidades que você tem de fazer duplos, né? Às vezes, como você falou, você vai para um local e você não tem como voltar, né? Como é que já passou alguma situação assim que te levaram para algum lugar, ou seja, você fez um duplo para um local e ficou complicado para voltar porque o local era difícil acesso, alguma coisa assim? Já teve alguma situação dessa? Já tive algumas. Teve uma vez assim que eu estava lá no aeroporto e aí um amigo passou e falou: Foi seu aniversário, né? Eu falei: Foi ele. Então eu vou te dar um presente. Aí ele chamou um outro piloto e eu fui parar em Ubatuba. Sendo que eu tinha um cartão de crédito e R$ 30. Graças a Deus eu tinha meu cartão de crédito. E aí eu falei: Tá bom, vou chegar lá e vou passar no cartão de crédito a passagem, tá tudo bem. R$ 30 dá para eu comprar um salgado. Quando eu cheguei lá, não passava cartão para comprar passagem. E aí eu comecei a me desesperar, porque eu só tinha R$ 30, a passagem era mais cara que isso, eu não tinha o que fazer. E aí eu lembrei que poderia comprar pela internet e eu ir só com a imagem. E aí eu consegui rapidinho comprar pela internet e voltei, mas eu passei um medinho assim do tipo, nossa, eu vou ter que ficar aqui. Alguma coisa eu vou ter que fazer, porque eu vou ter que ficar aqui. Mas deu certo no final. Sempre dá certo. Sempre dá certo, sempre dá certo. Eu tinha comentado com você uma vez também que eu tive alguns amigos no início da minha carreira de controlador, eu pensei também em ser piloto, e alguns amigos foram mais ousados e seguiram o caminho, mas no início também tinham dificuldades. No final da década de 80, a aviação não estava lá muito, muito boa, e quando aparecia um voo, a gente trabalhava em Brasília na época, aparecia um voo para Belém. Eles faziam duplo até Belém e voltavam de ônibus para Brasília. Então, não é muito fácil, né? As pessoas pensam às vezes que é fácil o glamour da aviação, mas o início nem sempre é tão fácil. Na sua formação, nas primeiras horas, como você qualifica o maior desafio que você teve na formação? Você teve algum momento assim que você falou, caramba, isso está difícil, é complicado, mas eu vou perseverar? Teve algum momento assim mais difícil que você encontrou na formação? Eu acho que se um piloto de avião escutar, ele vai falar, com certeza é difícil isso. O piloto do helicóptero também, no inicial, pairar, para mim foi uma coisa surreal. Eu estava na minha terceira hora, eu lembro que eu pousei, liguei pro meu pai e falei, pai, para mim não dá, desculpa, tô fazendo você gastar dinheiro à toa, eu nunca vou conseguir fazer isso é muito difícil. E aí o instrutor parava com um dedo, assim, o cíclico, falava, aqui é muito simples, e eu, assim, anelando. E era uma coisa, isso para mim foi muito difícil, mas acaba sendo um estalo, né? Você estala, você dorme e acorda, no dia seguinte você percebe o que você tem que fazer ali para as coisas acontecerem. Mas eu acho que o pairado para mim foi uma coisa que marcou. Explica para as pessoas que estão assistindo o nosso canal aqui e não são pilotos de helicópteros ou eventualmente são só apaixonados, explica para a gente o que é o pairado, né? Como é a operação do pairado e o que é o cíclico no avião, no helicóptero, perdão. O pairado é simplesmente você parar no ar.
Você pode estar próximo do solo, que é no efeito de solo, ou parar fora do efeito de solo. O cíclico é um dos comandos do helicóptero. Ele tem o cíclico, o coletivo e o pedal. O cíclico vai dar o direcionamento dele, se você quiser ir para frente, para trás, para o lado, para o outro. O coletivo é para cima e para baixo, e ele vai te dar potência, mais potência quando você puxa, menos potência quando você abaixa. E o pedal, ele vai te dar o eixo, né? Se você quiser ir para a direita, somente rodar no eixo do helicóptero. Quiser ir para a direita, você aplica o pedal direito. Se você quiser ir para a esquerda, você aplica o pedal esquerdo. Ah, legal, obrigado. É... bom, passada a parte do sufoco do pairado, você termina a sua formação, obtém suas licenças. E qual foi a sua primeira atividade após obter as licenças? Qual foi a sua primeira atividade, não digo profissional, mas efetivamente voando como piloto? Eu logo terminei o meu curso, eu tive a sorte de encontrar alguns padrinhos na aviação que fizeram a diferença e eu comecei a fazer duplo com eles e eu comecei a voar para eles freelance no 44 e foi uma grande oportunidade. Eu fazia desde voo panorâmico, translado, fazia todos os tipos de voo no Robson 44 depois dessa minha formação, né? Eu peguei um pouco de experiência voando o duplo com as pessoas e comecei a fazer eu era freelance do executivo. E nessa parte, obviamente, uma experiência considerável que você tem fazendo esses voos. E desde o momento onde você iniciou as tuas atividades de freelance e entrar na offshore, demorou quanto tempo e como você qualifica essa preparação, a necessidade dessa preparação antes de encarar uma offshore? Quanto tempo se passou e como você qualifica ter experiência para poder encarar uma offshore? Eu fiquei 1 ano e meio fazendo duplo e voando o freelance. E eu acho que te dá uma bagagem de vida, né? Assim, no offshore, você vai ter uma pessoa do seu lado, você vai entrar como copiloto, você vai ter o comandante que com certeza vai ter um pouco mais experiência que você, vai estar ali para te ajudar e com o CRM é uma ótima relação ali na cabine de troca, de aprendizado, mas eu acho que para mim foi muito importante para a tomada de decisão total, né? Você, por mais que você seja copiloto, você tá ali e você vai, você tendo uma vivência de aviação, você vai opinar, por mais que não seja uma coisa nova que você esteja vivendo, você vai opinar, vai ter noção realmente da aviação. Então, acho que esses voos que eu fiz de freelance, que eu estava sozinha, que eu tomava decisão, que era eu ali, mais ninguém, só eu poderia tá ali tomando decisão e fazendo tudo que fosse certo ou que fosse errado, me ajudou muito para ir com mais maturidade, eu acho que para o offshore. Você falou uma coisa muito interessante. Apesar, por exemplo, do 44 não ser um Agusta, mas você está sozinha ali. Você está sozinha, já está levando passageiros, então as decisões são suas, né? Todas as decisões são suas. Isso realmente dá uma maturidade bem legal. Você, com o tempo, você vai adquirindo essa autonomia, né? Para poder fazer os seus voos. E fala pra gente também como foi a entrada na empresa offshore. Não deve ser fácil, existem requisitos mínimos para poder você iniciar um voo, mas como é que foi a sua entrada na empresa de helicópteros offshore? Eu fugi um pouco, acho que, da normalidade, até pela minha idade, mas eu sabia que eu não tinha muita experiência, eu tinha minhas 500 horas de voo e eu era nova, eu tinha 19 anos, então
assim, eu sabia que ia ser um pouco difícil me contratarem simplesmente pelo meu currículo, que não tinha hora nenhuma, que era 500 horas, o requisito mínimo, e uma cara de criança ali naquela foto. E eu falei, cara, eu preciso conquistar eles de outra forma. E a forma que eu apareceu na minha frente foi me tornar jovem aprendiz no setor de operações da empresa. Eu já voava, eu já voava sozinha, mas eu decidi dar 2 passos atrás e fazer uma operação burocrática e de jovem aprendiz para conquistar eles e mostrar que pelo menos eu era uma pessoa de confiança. E aí, assim, eu consegui a vaga de jovem aprendiz na empresa, no setor de operações. E aí fui trabalhando, trabalhei com todo mundo, trabalhava com o pessoal de escala, trabalhava com o pessoal de treinamento, trabalhava com o piloto-chefe, com o gerente. E foi muito bom também, eu acho que para minha carreira, porque eu aprendi um pouco de tudo, porque é muito fácil estar sentado ali no helicóptero e falar, ué, mas a operações não fez o trabalho que ela tinha que fazer. Não, é muito trabalho para eles também. Eles têm uma carga enorme, tem coisas que não dependem deles, eles têm que mandar para a contratante tem que responder, e às vezes não é culpa deles. Então foi muito legal ver essa situação também. E ali eu tive a oportunidade de ingressar no AW. E aí eu entrei no AW depois de 1 ano e 4 meses, mais ou menos, de jovem aprendiz. E tô aqui até hoje. É. Nessa passagem para o AW, existem os requisitos mínimos, né? Você tem que fazer o curso da aeronave, tem que fazer simulador. Fala pra gente um pouco como é que como é que foi essa tua inserção no helicóptero e esses cursos associados ao helicóptero. Então, a gente faz o ground school da aeronave, onde a gente aprende na parte teórica todos os procedimentos, imitações, tudo do manual. A gente vai lá desvendando. Eu acho que foram mais ou menos 10 dias, onde a gente fica exclusivamente estudando sobre a aeronave. Depois a gente vai para o simulador. Eu fiz o meu inicial em New Jersey, na CAI. Cada empresa tem o seu PTO, né? Então tem a quantidade de horas. Eu acho que onde eu fiz na Omni, basicamente eu fiz 22 horas. Ali a gente treina todas as emergências, os procedimentos normais e de emergência. Então é muito legal, é uma oportunidade de você treinar coisas que você não pode treinar na máquina. A gente não vai treinar uma quebra de eixo e uma pane muito mais cabulosa na máquina, que são milhões que a gente está ali. Além de ter milhões, a gente preza pela segurança, né? Então, no simulador, você tem a chance de ir lá e testar os limites, errar, acertar, até chegar a uma possível perfeição, né? E após o simulador, aí você volta na empresa e já está apta a iniciar o teu voo como copiloto. Sim. Na época que eu realizei, sim. Hoje em dia, o tripulante faz 2 horas na máquina de treinamento, faz manobras básicas, né? Faz procedimento instrumento, e aí ele está apto para iniciar a quinzena normal, o trabalho normal ali, que é o offshore. E né, quando você inicia a carreira já efetivamente como copiloto no AW, a gente costuma dizer que o voo de helicóptero, sobretudo no mar, tem um visual bonito, é uma coisa bacana. Mas no início, a partir de quando você começou a curtir mesmo o teu voo, ou curtir as viagens, não só, obviamente, mantendo a segurança e os aspectos profissionais, mas você teve alguma limitação operacional e que não permitia você ficar você muito à vontade no voo até chegar a curtir mesmo o seu voo? Eu acho que foi sorte de principiante. O meu primeiro pouso, no meu primeiro voo, o pouso foi para o meu lado. Se você perguntar para mim como eu fiz isso, eu vou falar que
eu não sei. Eu acho que é um mecanismo ali que a gente cria e faz no automático. Então, eu passei a curtir mais o voo, assim, depois da primeira quinzena, que as coisas, você vive um pouco de cada coisa. Aí na segunda quinzena, acho que você consegue olhar com mais tranquilidade, sentir mais o prazer do voo, e não é só uma coisa de rápida de mecanismo, de robô, sabe? Depois da primeira quinzena foi bem mais fácil. Aí as coisas ficam mais tranquilas, né? Você vai dominando a máquina, Bem, vai pegando mais confiança e as coisas vão andando mais facilmente. Júlia, do início da sua carreira já como copiloto até chegar comandante, quanto tempo foi e quais são os requisitos que a empresa exige para você se tornar comandante? demorou mais ou menos 4 anos e meio. Hoje a gente tem alguns pré-requisitos, como, se eu não me engano, são 3.000 horas de voo, 1.200 horas de comando em uma aeronave bimotor. E aí você, dentro da empresa, né, tem os simuladores, a gente faz anualmente, mas você voa com alguns instrutores e eles te certificam que você está apto a ser promovido, né? A passagem, os cheques anuais são acompanhados também de exames médicos no CEMAL, são anuais também para vocês. Isso. Anualmente a gente faz o CMA, né? Numa clínica homologada. Pela empresa a gente tem que fazer o ASO, que é uma coisa normal de funcionários, e todo ano a gente faz o treinamento no simulador da aeronave. Tá. Júlia, fala pra gente assim um pouco mais de detalhes para que as pessoas que vão assistir o nosso canal entendam como funciona uma operação offshore. Conta pra gente um pouco mais de detalhes, desde a saída da base, preparação, briefing, meteorologia, até você chegar na unidade e o seu retorno. Dá pra gente assim um panorama de uma operação offshore, de um voo desses. Vamos lá. Então, como acho que qualquer voo em todas as áreas é essencial, quando a gente chega na base, ter sempre o pré-voo ali para a gente checar se a aeronave está em condições. Você tem itens que a gente tem no-go e tem itens que são autorizados de você prosseguir. Então a gente sempre chega sempre chega na base, checa sempre se a aeronave está ok, primeiramente, checa a meteorologia, e aí segue para a parte do navio específico ou da plataforma que a gente vai seguir. A gente tem limites, porque a gente pousa em navios que são menores e aí eles têm oscilações, né, que a gente chama o RIV, o roll e o pitch. A gente tem parâmetros de acordo com cada navio. Um navio maior, os parâmetros são um pouco maiores, porque ele tem a tendência de balançar menos. Um navio menor, como ele tem a tendência de balançar mais, a estabilização é menor, a gente tem alguns outros parâmetros. Então, antes da gente decolar, a gente recebe a gente chama de LDEC Report, que ali está falando todas as condições do navio. Como é que está o vento, como é que está o balanço dele, qual a coordenada dele para a gente não ir para o lugar errado, se está com presença de chuva, se tem aves. Então, ali, a partir daquele documento, a gente analisa. Se tiver tudo ok, a gente pode prosseguir para o voo. A gente tem uma navegação que a empresa fornece para a gente, e a partir disso, toda a documentação estando correta, a gente segue para o voo. Chama os passageiros, faz o briefing com passageiros e segue para a unidade. Sempre 30 minutos antes de chegar na unidade, a gente reporta para ela o estimado de pouso, até porque ela tem que guarnecer o LDEC com toda a equipe. E 5 minutos antes do pouso, a gente pede as informações novamente. Aquelas informações todas que a gente recebeu no papel. Como alguns voos demoram
até a chegada da unidade, até a chegada na unidade pode demorar um tempo grande, então a gente tem que pedir novamente os dados, e a partir desses dados, se tiver tudo ok, a gente pode prosseguir para o voo, pode prosseguir para o pouso. Ali a gente pousa, faz a troca dos passageiros, de bagagem, e aí regressa para o aeroporto da onde a gente decolou. E aí o voo se finaliza. Existe algum briefing especial para os passageiros quando estão embarcando, ou eles já conhecem, ou vocês repetem sempre os briefings para eles? Não, é obrigatório a visualização do briefing antes de ingressar na aeronave, e na porta da aeronave a gente sempre relembra alguns procedimentos básicos, como saída de emergência, onde está localizado o extintor, onde está localizado o kit de primeiros socorros. Se, por exemplo, o AW139 ele tem um sistema que o bote é inflado pelos tripulantes, mas tem um sistema adicional. Então, a gente reforça alguns procedimentos para ficar ali bem claro e não ter nenhum problema em caso de algum acidente. Legal. Em média, óbvio que as plataformas têm distâncias diferentes, mas em média vocês fazem quantas pernas? Dependendo, obviamente, em média, porque as plataformas têm distâncias diferentes. Vamos dizer, são 3 voos, né? São 6 pernas. Vamos dizer, em média, 3 voos por dia. 3 voos por dia. Legal. Isso. Júlia, você é uma comandante ainda muito jovem, né? A gente pode perceber, obviamente. Quais são as suas futuras aspirações na aviação? O que você ainda pensa em conquistar? Quais são os caminhos a trilhar ainda na aviação? Eu gosto muito da instrução, acho a instrução uma coisa incrível, é um lugar onde eu quero chegar. Depois de ter passado um tempo trabalhando no setor de operações, eu acho que alguma parte ali burocrática também me chama muita atenção, alguma chefia de um equipamento, de algo do tipo. Então, ainda tem muito que aprender e continuar sempre evoluindo, né? Então, mas esse é um caminho que eu gostaria muito de seguir. Porque a aviação a gente sabe que é uma atividade que você tem que estudar constantemente. Você não pode ficar nunca desatualizado, é um estudo permanente e evolutivo, né? A gente sabe que eu sou da época que a gente ainda controlava e a aviação utilizava muito ainda o NDB. Então, hoje a gente tem outros sistemas de navegação que, comparados com o NDB, é como você falou, né? É o Fusca e a Ferrari. Então, a evolução da aviação ela é realmente muito interessante. Quando a gente, no passado, via no radar dos aviões, no eixo das aerovias, eles sempre estavam um pouquinho à esquerda, um pouquinho à direita, por causa da navegação, ou do NDB, ou do VOR. Hoje, quando você olha no radar, todos estão cravados no eixo da aerovia. Então, a aviação necessita realmente muito estudo e muito aperfeiçoamento. Júlia, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, que está muito legal. A gente podia conversar aqui horas, né? Eu sempre digo que verdade. Que os assuntos são muito extensos. Eu teria várias perguntas aqui, mas vamos nos limitar um pouco no assunto aqui. Depois, outro dia, a gente pode eventualmente falar de alguma coisa mais específica. Mas o que você daria de sugestão, por exemplo, para os pilotos, olha só, para futuros pilotos de helicóptero que pretendem, né, trabalhar na offshore, ou pilotos já experimentados que pensam em passar para offshore? Quais são os requisitos mínimos hoje que as empresas offshore utilizam para selecionar e para contratar pilotos? O que você daria de sugestão para esses pilotos ou futuros pilotos? Hoje em dia a gente está com algumas marcas que eles estão botando como prioridade, que são as horas de bimotor. Então, por exemplo, na minha época não tinha necessidade de horas de bimotor. Então, os duplos que eu fazia eram em aeronaves de monomotor. Assim, minha visão era voar um panorâmico, fazer um translado de 44, não num foco absurdo ou específico, na verdade, com as horas de bimotor. Hoje o essencial é a hora bimotor. Então, eu acho que eu sei que é difícil, são poucas máquinas que você vai conseguir voar,
mas infelizmente, como tem esse requisito que é muito forte e eles não retiraram ainda, o foco em tentar voar aeronaves bimotor, eu acho que é o principal, assim. O inglês é básico, a aviação é toda em inglês, então é básico, tem que ter, mas eu acho que se eu pudesse dar um conselho, eu ia falar, foca no bimotor, porque é o que vai te fazer entrar no offshore. Aí você pode ver que a partir de amanhã, a partir do momento que esse vídeo for lançado, a procura por voos em helicóptero bimotor vai aumentar. É. Poxa, Júlia, legal, muito obrigado. A gente vai chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né? A gente fala entrevista, mas o nosso bate-papo. E a gente tem um momento de descontração aqui no vídeo que eu sempre procuro fazer, é o chamado papo do cafezinho, né? Aquele momento onde a gente descontrai e conversa um pouco sobre amenidades. E eu peço ao entrevistado, ao convidado, que conte algum caso que tenha passado na carreira, a aviação tem muitas histórias, né? A gente não é pescador, mas tem várias histórias. Então, se você puder contar algum caso, alguma historiazinha legal que tenha passado na sua carreira e quiser dividir com a gente aqui, eu fico satisfeito. Você quer contar com a gente alguma coisa alguma história, alguma coisa? Vou contar uma que é engraçada agora. É, Vamos lá. eu tinha 19 anos, já estava fazendo os freelance, o voo de freelance no 44, e um amigo passou um voo para mim e falou: faz esse voo aí porque eu não vou conseguir fazer. E era um outro piloto de helicóptero, que ele só tinha piloto privado, o pai e a namorada, e a gente ia para Ilha Grande num restaurante para eles almoçarem e regressar. E o pai desse piloto chegou mais cedo e falou: não, eu não vou, Robson. E a gente ia voar num Robson. Ele falou: não, eu acho que eu vou morrer hoje. E ele estava super pessimista e contando várias histórias do tipo: não, se tiver alguma pane, por favor, pousa na água. Eu falei para ele que eu não podia pousar na água porque eu não tinha flutuador. E eu jurei que naquele dia eu fosse morrer também. Ele estava tão contagiante com aquela emoção. E eu falei pro meu amigo, eu falei: cara, eu não quero fazer esse voo. Ele falou: mas faz para mim, por favor. E eu fui lá e fui fazer o voo com o cara. Eu falei: pô, eu preciso demonstrar para ele que eu sei alguma coisa de aviação, né? Então eu fui dando uma instrução para o filho dele e eu fui falando teoria, fui tentando mostrar na prática. E aí quando a gente pousou lá para almoçar, e o voo foi ótimo, quando a gente pousou lá para almoçar, a namorada dele perguntou para mim: quantos anos você tem? Eu tinha 19. Mas eu achei meio ofensivo falar 19. Eu falei: cara, ele não vai querer voltar. Eu falei: 21. Aí ele falou para mim: se você tivesse me dito lá em Jacarepaguá, eu não entrava na aeronave. Eu falei: ai, meu Deus. Agora ele vai ter que voltar. A gente está numa ilha, não tem como ele vai pegar um barco, vai demorar muito. Então ele vai voltar comigo. A gente voltou. E quando chegou em Jacarepaguá, ele me deu um abraço e eu não esperava e falou: poxa, desculpa pelo meu preconceito com você, mas você é uma ótima profissional, o voo foi maravilhoso e isso me ganhou, porque ele estava super com medo daquela situação. Eu consegui reverter a situação. Na verdade, ele me deu a oportunidade de reverter a situação e foi ótimo no final. E foi tudo bem. A gente está vivo até hoje, todo mundo. E tá ótimo. Não, legal. São histórias realmente que a aviação traz pra gente que a gente guarda pra vida inteira, né? São várias situações na aviação. A gente podia ficar conversando aqui horas só contando os casos da aviação. Verdade. Mas, Júlia, olha só, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela tua disponibilidade de bater um papo com a gente aqui no canal Next Point. Eu sei que você está na sua folga e você abriu um momento da sua folga para conversar com a gente. Muito obrigado por isso, tá bom? E a gente vai, eventualmente, tiver outras conversas sobre offshore, eu vou te chamar, tá bom? Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço o prazer de estar aqui conversando com você. É uma ótima oportunidade e muito feliz de fazer parte do Next Point. Legal. Muito obrigado e um forte abraço.
Valeu, tchau, Tchau. obrigada. Bom, encerramos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo com a comandante Júlia Pimenta. Eu tenho certeza que esse vídeo vocês ficaram apaixonados por ele, é um vídeo muito interessante. A gente conversou sobre a formação de pilotos de helicóptero e também sobre a operação offshore, todo o trajeto de um piloto de helicóptero, desde a sua formação inicial até os voos extremamente técnicos de uma operação offshore. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, né, aqui embaixo. É interessante também que vocês se inscrevam no canal e ativem o sino de notificação aqui logo do lado, que vocês serão informados. Assim que tiver um novo vídeo no canal, vocês serão informados, tá bom? Muito obrigado e fiquem atentos para os próximos vídeos. Obrigado pela audiência e um forte abraço.